Opa, olha nós aqui de novo, gente. Episódio 47, que na verdade é o 48. Seguimos, terceiro episódio da terceira temporada. Estamos nos aproximando do 50º episódio do podcast. Eu tô super feliz com isso, tô achando isso o máximo. Enquanto isso, o frio segue em Belo Horizonte. Enquanto isso, 15 graus. Enquanto isso, 12 graus. Enquanto isso, na madrugada fez 8. Não é fácil. Eu gosto do frio, não acho ruim não. Não acho ruim não. Tem muita coisa que eu só realmente animo de fazer quando tá frio. Por exemplo, usar blusa de frio. Gosto demais, né? O calor é quando eu tô na praia. Aqui em BH, na verdade, eu lido melhor com o frio que com o calor. Acho mais administrado. Mas tem sido difícil, né? Por exemplo, eu já tô saindo de novo para trabalhar atrasado. E essa época do ano eu realmente não consigo. Ainda bem que eu tô conseguindo ser mais produtivo, né? E tô entregando meu trabalho no prazo. Então não tô tendo que trazer nada para casa. Isso interferiria diretamente, por exemplo, na produção desse podcast, que eu sei que parece que não tem produção nenhuma. Mas tem sim, porque você tem que pensar nas pautas, né? A fala de improviso, meio que acelerada, tem que sair, tem que fluir mesmo, né? A fala tem que fluir, porque senão fica uma coisa atabalhoada. E eu ainda tenho que prestar atenção no trânsito, né? Prestar atenção ao trânsito, ou no trânsito, ao trânsito, né? No movimento dos carros, pedestres, etc e tal. E andar num ritmo razoável, vamos dizer assim. Não chega a ser uma marcha atlética não, mas também não tô andando devagarzinho não, sabe? Tô andando mesmo, num ritmo, né? Não é uma procissão, né? É o ritmo de quem tá atrasado, indo pro metrô, pegar o trampo pra ir trabalhar. Mas assim, apesar dos apertos, a gente segue em frente. E o trabalho tá ficando no trabalho, e o de casa tá ficando em casa. E nisso eu tô conseguindo produzir, né? Organizar minimamente os meus devaneios, o meu RPG. Bom, hoje, vamos lá. Penúltimo episódio, eu dei uma introdução a respeito de por que tem que ter o sistema e o cenário, e de como que cenário e sistema refletem uma atitude perante o jogo, né? Uma atitude, um approach, né? Refletem uma abordagem, né? Refletem um encaramento, um emparelhamento, vamos dizer assim, da vontade do que você quer jogar, né? Com aquilo que você imagina que é a melhor estrutura para se jogar o que você quer jogar. E aí no segundo episódio eu falei do metajogo. E como que o metajogo, ele é meio que uma armadilha, porque, vamos dizer assim, ele funciona, óbvio que ele funciona, e ele é usado pelo mestre e pelos jogadores, mas ele também condiciona, porque ele te mantém jogando o mesmo jogo todas as vezes. Porque ele tipifica a sua visão, né, de qualquer desafio dentro de uma categoria muito específica. Então, o que ele faz? Ele te dá respostas repetitivas, né, para problemas variados. Então você tende a encarar todos os problemas mais ou menos do mesmo jeito, quando você parte da perspectiva do metajogo. E aí, quando você já emendando, porque esse episódio vai ser sobre o que é a tal da progressão, evolução vertical, e o que é a tal da progressão ou evolução horizontal, né? Eu já vou partir desse vínculo com o metajogo. O metajogo, ele te coloca basicamente para reagir dentro de uma rotina de segurança. Eu já sei que tal negócio é assim, e a melhor resposta para tal negócio é assado. Aí você está sempre enxergando tudo como sendo assim e sempre agindo assado, né? E aí pronto, você nunca sai desse churrasco, né? Só que até churrasco de picanha, se você for comer todo dia, ele vai ter um dia que você vai olhar assim e falar, pô, picanha de novo, né? Então aquela vai perdendo o sabor, por incrível que pareça. Aquele sabor repetitivo vai te exaurindo ali, vai te nauseando, vai te enfastiando, te deixando ali desagradado da situação, né? E ao mesmo tempo, esse ritmo de vamos dizer assim, trabalho, né?
esse ritmo de dedicação, de labor, de esforço, ele acaba por pautar também a progressão e evolução do personagem. Porque se você já tem, vamos dizer, o metajogo típico pro primeiro nível, quando chegar no segundo nível, seu personagem melhorar um pouquinho os seus fazeres e os seus poderes, acaba que isso apenas agregará ferramentas ao seu metajogo, sabe? Então, por exemplo, um oponente com o qual... Um oponente pode ser uma criatura, pode ser uma armadilha, pode ser um obstáculo físico, pode ser um tanto de coisa, tá? Um oponente, né, para o qual que representasse um risco muito grande para o seu personagem no primeiro nível, talvez ele não representasse um risco tão grande assim quando seu personagem chegasse no segundo, terceiro nível, ou talvez no quarto, no quinto nível. E aí talvez no quinto nível já não represente risco nenhum. Só que você quer saber? Seu personagem não sabe de que nível ele é. Não faz sentido, sabe? O seu personagem não tem uma ficha de personagem dele mesmo, que ele olha assim e fala, agora eu já sou de quinto nível, então eu não tenho mais que ficar titubeando com relação a isso aqui. Entende? Então não adere. Não é porque você está com um personagem que evoluiu verticalmente de nível que você vai conseguir estabelecer uma relação com os desafios da aventura. Uma relação segura, vamos dizer assim. Ah, mas é isso, Eccleston, eu sei que meu personagem é de tal nível, eu estou jogando, eu já ganhei o XP e tudo. Pois é, esse é o malefício da progressão vertical. A progressão vertical é uma evolução de sistema. E você não está jogando o sistema, você está jogando um RPG. O sistema é simplesmente o lastro para te garantir resoluções de mecânica quando a narrativa não der conta. E aí, como isso se tornou meio que a maior muleta dentre todas as muletas, as pessoas lidam com os sistemas de RPG como se ele fosse o RPG. E ele não é. Ele não é. Então, a gente comete, eu vou chamar de erro, tá? A gente comete esse erro, esse engano, é mais um engano que um erro. A gente comete esse engano. A gente mede o personagem pela evolução perante o sistema, ao invés de medi-lo pela evolução perante o jogo, perante a narrativa compartilhada, perante o passar das sessões, perante o progresso do tempo. E é muito normal que isso aconteça. Afinal de contas, a única métrica razoável que a gente tem para um personagem de RPG é o progresso de níveis. Não existe outra métrica. Tem sistema, inclusive, que é a respeito de recuperar tesouro, que o progresso de nível se dá pela recuperação de tesouros, sabe? E esses sistemas, eles logo ficam... Eles se deparam com determinados lugares desconfortáveis, vamos chamar assim. Porque, de repente, se o seu personagem adquire ou obtém, recupera, né, uma quantidade de tesouro que seria suficiente para ele subir 2 a 3 níveis numa mesma sessão de jogo, o que o sistema de regras fala? Pô, não pode. Você só pode subir um nível por sessão de jogo. Aí fica aquela coisa, porra, mas o cara trouxe de volta, sei lá, 20 mil, ladino, sempre ele. Trouxe de volta 20 mil moedas de ouro e ele só subiu um nível. Ele é um ladino nível 2, ele só ganhou 1.250 XP, né? Ele não ganha os outros 18.750 PO, não deram tesouro. Aí, cara, eu já vi cada conversa. Não, é só ele deixar enterrado nos ermos e vir trazendo para a cidade de pouquinho em pouquinho. Tudo para satisfazer o sistema de regras, sabe? Então, assim, até onde o jogo tem de se submeter ao sistema de regras? Simplesmente para agradar o sistema de regras, simplesmente. Até onde tem de se transigir para agradar o intransigente? Porque o sistema de regras é intransigente, né? Quando ele simplesmente diz, porque sim,
que você não pode subir mais de um nível por sessão de jogo, ele está dando digamos assim, um normativo que não tem justificativa razoável nenhuma na história, não é? Então, nesse ponto, a gente tem uma sobreposição muito desagradável. A gente tem a sobreposição de um sistema de regras sobre um jogo jogado. Eu estou jogando uma one shot. Ela vai durar 6 horas, por exemplo. Se eu quiser que os personagens subam de nível a cada 1 hora, comecem no primeiro nível e cheguem no final da sessão no 5º nível, 6º nível, para enfrentar um problema cabuloso, como que fica perante essa regra? Qual que é a ferramenta que o sistema me dá para eu alternativamente realizar essa progressão? Não tem. Não tem. Ah, Eckson, mas isso é um caso específico. Sim. Sim, é um caso específico. Esse que eu falei é um caso específico. Mas e nas situações que não são tão específicas, que são realmente muito frequentes, não são casos isolados, e nas situações nas quais eu tenho um grupo veterano que decidiu o jogo começar a jogar no 1º, 2º, 3º nível e obteve resultados tão bons, não é? Que permitiriam que os personagens subissem 2 ou 3 níveis. Ou um grupo que deu sorte nos dados. Ou um grupo que fez por onde. Sabe? Por que não? Por que não jogar os níveis para cima? Porque o sistema não quer, o sistema não deixa. Então, como o sistema vai pautando o RPG, e como o sistema só tem a evolução vertical, o que você tem? A única medida que as pessoas têm de conhecer o próprio personagem é a partir da avaliação da ficha de personagem no que se refere a essa evolução vertical. Fora disso, ninguém sabe nada. Então, fora disso, o jogo some. Então, o prejuízo nessa hora é imenso. Porque, de repente, a única coisa que importa dentro do jogo é o tanto de XP que o seu personagem acumulou. Porque só isso é uma medida realmente real, eficaz, palpável, né? Repercussiva, vamos dizer assim, dentro do jogo de RPG. Inclusive, tem um certo caráter universalista, né? Você pode sair de uma mesa e ir para outra e todo mundo vai entender que o seu personagem não é iniciante. Por quê? Porque ele já é nível 3, ele já é nível 4. Então você tem que ter jogado pelo menos umas 4 sessões de jogo com ele. É impossível chegar no nível 4 sem jogar 3 ou 4 sessões de jogo, correto? Pois então, essa perspectiva, ela tira do jogo de RPG um oceano de possibilidades. Eu estou dizendo de boas possibilidades. Eu estou falando de personagens que podem evoluir em torno do contexto onde estão, em torno do contexto por onde passam e em torno do contexto de onde chegam ou de onde chegarão, sabe? Por quê? Porque toda a presença dos personagens no mundo impacta o mundo de jogo. Só que essa evolução não se dará por níveis. O fazendeiro que você socorreu, que salvou a pobrezinha da vaca dele, ou do rebanho dele, do filho, ou quem quer que seja, para ele não faz diferença se você é um bardo nível 1, um guerreiro nível 10. É o mesmo herói para ele, sabe? E dentro do mundo de jogo a ficha não entra. Não entra os atributos, não entra as perícias, não entra os talentos, não entra os itens mágicos, nada disso entra. O nível, né? O nível, a tendência, nada disso entra. Por quê? Porque ninguém vê isso. A única coisa que os PDMs veem e que os personagens veem são as ações uns dos outros e as repercussões dessas ações. E é por isso que o jogo de RPG demanda um outro sistema de progressão, que não tem como ser um sistema tabelado, feito o sistema de evolução vertical. Porque se ele for feito o sistema de evolução vertical, então ele vai ser simplesmente um outro problema colocado de lado, né? Pega a régua vertical, né, da progressão de níveis, deita essa régua e cria um sistema horizontal de progressão de níveis. Não é disso que se trata. Não é disso que se trata.
Existe um conjunto de potencialidades, um conjunto de eventos que podem ocorrer com o personagem e que podem repercutir de maneira análoga, vamos dizer assim. Dentro do RPG, falando um pouco de... Acho que a evolução vertical vocês já conhecem, eu não preciso falar de evolução vertical. A evolução vertical é a evolução pautada por níveis. São os pontos de vida, são os testes de resistência, são os bônus de jogada de ataque, esses números. São números que você pode muito bem acumular, tá certo? Essas coisas, né, elas são, digamos assim, autorreferenciadas. Elas são a evolução que o sistema dá para o seu personagem para que ele interaja de novo com o sistema. Elas não são do mundo de jogo, elas são do sistema de regras, né? Já a evolução horizontal, ela compreende um outro aspecto. Oi, bom dia. Ela compreende o aspecto da socialização, do companheirismo. Bom dia, senhora. Bom dia. Ela compreende uma outra situação, uma outra evolução. Oi, gente, bom dia. E demanda um outro tipo de interação. Oi, senhoras, bom dia. Bom dia. E a partir dessa outra ótica, não fica óbvio que não dá para você simplesmente deitar a régua e fazer o trem que é vertical ficar horizontal. Simplesmente não funciona. Então é uma outra aproximação. Enquanto a evolução vertical traz o parâmetro sistema para dentro do seu personagem, o parâmetro evolução horizontal vai trazer a evolução mundo de jogo para dentro do seu personagem. Vai trazer as repercussões, vai trazer as possibilidades, vai trazer os outros dois eixos, vai trazer o desvelo da narrativa, vai trazer a repercussão de tudo aquilo que ele fez, tentou fazer, não fez, e do grau de sucesso obtido a partir disso, porque sim, a gente tem essa situação na qual a gente pode fracassar até em não fazer, tá? Você pode querer não fazer nada e acabar fazendo alguma coisa a partir desse não fazer. E você pode querer fazer alguma coisa e infelizmente não conseguir fazer, tá certo? E isso tudo tem a sua repercussão. Então, nesse sentido, a evolução horizontal, ela passa, no meu modo de ver, viu, gente? Eu não tenho mestrado, doutorado, eu não sou especialista no assunto, eu estou falando do meu aqui agora. Até agora o que eu falei da evolução vertical é basicamente o que ela é. Porque ela é conhecida por isso, pela evolução do personagem dentro do sistema. O que eu vou falar agora pra frente da evolução horizontal, o pouquinho que eu vou falar, né? Tem a ver com a minha visão do que é a evolução horizontal e de como ela pode ser incluída no jogo de RPG, tá certo? Bom, o jogo em si, no mundo de fantasia, ele é basicamente a oportunidade de interação do seu personagem com o mundo de fantasia. Essa interação pode ser mais violenta, menos violenta, mais diplomática, menos diplomática. Você pode ter uma tentativa de ameaça, seu personagem, e é uma via de mão dupla. Você pode ameaçar alguém, ser ameaçado com alguém. Você pode tentar seduzir alguém, ou alguém pode tentar te seduzir, né? Alguma oportunidade de ganância pode te iludir, ou você pode iludir alguém se aproveitando da ganância daquele outro personagem, né? Essas interações, você pode ser altruísta, pode ser egoísta, você pode fazer de um tudo, né? E dentro dessas interações, ou pode escolher não fazer nada também. E dentro dessas interações, você pode obter o que se consideraria um sucesso, o que se consideraria mais sucesso que fracasso, ou a mesma proporção entre sucesso e fracasso, ou mais fracasso que sucesso, ou fracasso, ou nada, nenhum dos dois, né? A sua ação pode ser inconsequente também. E essa ação, medida em sucesso e fracasso,
no eixo de sucesso e fracasso, ainda pode ser contemplada, vamos dizer assim, com um outro eixo, que é o eixo da repercussão, né? Tipo, você teve um sucesso maravilhoso numa ação a qual você se propôs e todo mundo ficou sabendo, ok? Então a repercussão foi grande, foi ótima, foi máxima, né? Foi mais que o máximo, não é? E você pode ter tido também, no outro extremo, uma ação gloriosa, épica mesmo, não é? Que você se propôs a realizar, foi bem sucedido e ninguém ficou sabendo. Você pode ser o inventor do telefone celular, que ninguém sabe quem é, entendeu? É um sucesso maravilhoso, só que ninguém te conhece. Ou você pode ser um cara feito, sei lá, Bill Gates, né? Que na verdade nunca inventou nada e todo mundo acha que ele é o inventor do computador. Ou do Windows, né? Que na verdade ele fez a primeira codificação no DOS e depois foi os programadores que ele contratou. Depois ele nunca mais fez mais nada. Steve Jobs, mesma coisa, nunca inventou nada, né? Não inventou o celular e tudo. O que ele fez foi agregar vários aparelhos dentro de um só. Não é uma invenção. Mas vai discutir pra você ver com os fãs de Steve Jobs. Os caras vão achar que você é um invejoso, que você é um mau caráter, e etc, etc, etc. Entende? Então você pode ter uma repercussão super ótima de uma coisa que na verdade você nem fez. Entende? Assim também é no RPG, assim é no mundo de jogo, assim também pode ser no RPG, né? Não que você possa inventar o computador, o smartphone, né, o tablet no mundo de RPG, mas você pode passar por essas situações todas mais ou menos do mesmo jeito, tá certo? Então, para que você consiga realizar uma avaliação horizontal minimamente funcional, no meu modo de vida, meu modo de pensar, o que você tem de fazer é avaliar esses três eixos: ação, proposta, grau de sucesso e repercussão. Então daí você começa a criar campos de efeito, áreas de alcance, né? Situações de repercussão. Sem isso você não consegue fazer. E mais importante, essas ações elas trazem em si uma repercussão latente. A repercussão que elas terão não estão vinculadas necessariamente ao personagem que as realizou. Vocês entendem isso? Então, por exemplo, se você cria uma música de sucesso, cria uma canção que as pessoas admiram, não importa tanto quem você seja, importa o tanto que as pessoas gostam da música. Faz sentido? Faz sentido? Não importa tanto o bardo, importa sim a obra. Se você pinta um quadro que é uma obra de arte genuína, os artistas genuínos do cenário se interessarão por ele, procurarão visitá-lo, etc. Se o seu personagem supera uma determinada situação, não interessa de fato quem ele é, ou quem ele era antes, né, de superar aquela situação. Interessa que ele superou aquela situação, interessa que ele conseguiu fazer repercutir, né, a sua ação pelo cenário. Então, essas coisas, elas têm um impacto próprio, autônomo. Elas não dependem da variável personagem, elas não dependem da variável sistema. Elas dependem apenas da coerência e consistência do seu mundo de jogo. Perceber a diferença da evolução horizontal? A evolução horizontal se dá perante a interação do personagem com o mundo de jogo, sem o sistema do lado. Beleza, Eccleston, e como que eu faço isso na prática? Dá um exemplo prático de realização disso. Nem é difícil. Nem é difícil. Seu personagem foi numa lojinha vender os espólios da aventura. Ele chega na lojinha, entrega um conjunto de espadas e um conjunto de peitorais de armadura para o ferreiro, né? O ferreiro recebe esses itens. Até aí tudo muito típico, né, gente?
O seu personagem acabou de sair da masmorra, trouxe meia dúzia de conjunto de cota de malha, de peitoral, meia dúzia de espadas e escudos, para poder vender nos arredores, né? Na cidade mais próxima. Quando ele chega nessa cidade mais próxima, ele encontra um ferreiro e vai lá vender esses itens para esse ferreiro. Quando ele apresenta os itens ao ferreiro, o ferreiro exclama: opa, eu conheço esse conjunto de armaduras. Esse conjunto de armaduras pertencia a um pessoal assim, assim, assado, que se aventurou na masmorra tal e não voltou mais. Há alguns meses atrás eles vieram aqui para investigar isso e infelizmente não voltaram. Onde você recuperou, cidadão, isso aqui? Tal? Onde você, aventureiro? Onde você, elfo? Onde você, érata? Onde você, caetir? Onde você, humano, gnoll, kobold, recuperou esses itens? O seu personagem, é claro, tem as opções diversas de interagir com o ferreiro. Eu vou supor que o seu personagem vai dar a explicação. Não, a gente foi a essa masmorra, a gente chegou lá meio que por engano e entramos e caímos no buraco, na verdade. Quando nós percebemos, nós estávamos lá no fundo e para sair de lá de baixo para cima, nós tivemos de enfrentar determinados perigos e quando nós enfrentamos o maior dos perigos, que era, sei lá, gente, um ogro, vamos lá, enfrentou um ogro em combate. Quando nós chegamos, esse ogro realmente expunha cicatrizes relativamente recentes e essas pessoas estavam mortas, jogadas num canto. E aí nós demos sepultamento aos cadáveres e recolhemos os itens para poder trazer para a superfície, na esperança de fazer um trocado, uma vez que nós gastamos vários recursos nessa empreitada. Por exemplo, uma explicação tranquila, né? Nada muito séria, vamos dizer assim. E aí esse ferreiro vira e fala: poxa, eu realmente conheci esse pessoal. E aí ele se atém mais a um dos escudos, né, relativamente pequeno, que estava junto dos outros. Ele fala: olha, esse escudo aqui fui eu que fiz. Eu fiz para o filho, ou para a filha, ou para não sei quem, amigo de não sei quem, de fulano de tal. Ao invés de você vender para mim, se você retornar esse escudo para a família, você certamente será recompensado. Recompensado é um termo vago, né? Recompensado é um termo vago. Mas é isso, ó. O seu personagem chegou no ferreiro, conversou com o ferreiro, tá certo? Teve esse impacto, essa repercussão. Já é a semente da evolução horizontal. A história tá decidindo a repercussão, não a regra. Você não tem que rolar um dado para isso. Pronto, o seu personagem decidiu vender, o ferreiro fala: se você me vender, eu levarei de volta, ou então você mesmo pode levar. Os personagens, por exemplo, podem decidir vender, entregar para o ferreiro paga as moedas, né? E o ferreiro vai fazer esse trâmite de volta e, vamos dizer assim, a gratidão dessa família ficará com o ferreiro nos termos que for. Se os personagens decidirem não vender e devolver pessoalmente, quando os personagens chegam e devolvem, eles podem descobrir que aquela criança, na verdade, não era o filho daquela família. Era um filho adotivo de uma casa nobre, ou um pessoal mais rico, ou um aventureiro famoso. E aí esse aventureiro tá em tal lugar, ou essa família em tal outro lugar e tudo. E talvez essa família que adotou aquela criança, aquela jovem, demande dos personagens que eles realizem essa comunicação, porque eles não querem ter o atrito de comunicar para a pessoa que o filho ou a filha que estava sob o cuidado deles veio a falecer, né? E talvez a bucha estoure nos personagens. De novo, os personagens podem querer fazer ou não. Só que até aí, se os personagens aceitarem, eles já têm uma boa reputação com o ferreiro, que com certeza vai conversar com todo mundo da cidade e vai falar bem dos personagens nesse sentido, o que pode repercutir de maneira muito positiva para os aventureiros. E se eles fizerem essa missão para essa família, além de qualquer remuneração prática, vamos chamar assim, além de qualquer remuneração vertical, eles podem receber também um bônus, que é o favor daquela família, de maneira que talvez eles possam pedir socorro a eles, pedir auxílio, pedir alguma orientação, pedir algum serviço, consultar alguma coisa, etc e tal. Vocês entendem? Então, meus queridos, a coisa toda, ela é possível de medida e escalonamento a partir de uma lógica simples de interação não mecânica dentro do cenário.
Você só precisa querer ter um cenário vivo. Você só precisa querer ter uma campanha dinâmica, tá certo? E essa maneira, vamos dizer assim, esse outro modo de evolução permite a criação dentro do mundo de jogo de um outro conjunto de possibilidades, como por exemplo, outros grupos de aventureiros que não os grupos dos personagens jogadores. Mas eu vou falar disso num próximo episódio pra frente, talvez seja no próximo, mas não vou garantir. E por enquanto, com esse exemplo, eu vou encerrar esse episódio e no próximo episódio eu falo mais a respeito de evolução horizontal, tá certo? Obrigado, gente. Ótimo dia, ótima tarde para quem está acompanhando o podcast no dia do lançamento. Aproveita seu domingo e até uma próxima.